Precisamos conversar sobre Shakespeare. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vive do Mundo e hoje eu venho fazer aquele esperado vídeo, ou melhor, o vídeo não é tão esperado, a série que é esperada. O que esperar de é a série mais esperada desse canal, série ou quadro, não sei. Porque todo mundo fica me cobrando, fica esperando eu fazer o que esperar de um autor, de outro. Eu já tinha prometido Shakespeare, vários outros, então começar a cumprir. É um quadro em que eu falo do autor, seu contexto histórico e como isso aparece na obra dele. E aí eu parto do princípio que eu tenho que ter lido pelo menos 3 obras. Shakespeare é um dos caras mais difíceis para comentar, não só porque é o grande Shakespeare, mas porque ele viveu num contexto histórico altamente complexo. Eu já falei para vocês em vários vídeos que o século XVI, acho que foi um dos séculos mais complexos da história. Talvez a complexidade da obra dele resida justamente nesse fato de ter vivido num momento altamente complexo. Neste caso especificamente, neste vídeo eu não vou falar tanto do contexto histórico, porque sobre esse contexto eu já falei em vários outros vídeos. Por conta disso, vou fazer referência a vários outros vídeos. Eu vou relacionar aqui embaixo todos os vídeos em que eu conto um pouco. No vídeo que eu fiz sobre ensaios de Montaigne, o primeiro vídeo, né, eu fiz leitura compartilhada, no primeiro vídeo sobre ensaios de Montaigne, né, a gente já tem um contemporâneo de Shakespeare, eu conto bastante do contexto histórico. Era a França? Era a França. O Shakespeare é a Inglaterra. Mas era o contexto histórico da Europa. No vídeo A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, eu acho que eu também falo um pouco deste contexto dos protestantes e toda essa conjuntura dos protestantes da Europa naquele período, né? No vídeo que eu fiz do Fausto do Goethe, eu também falei um pouco deste contexto, abordando o aspecto científico, renascimento e tudo mais. No vídeo em que eu fiz sobre o duplo, eu também conto um pouquinho, né? Busco desde o Renascimento algumas questões. No vídeo em que eu falo do teatro medieval, eu conto um pouco do contexto do teatro medieval, do contexto medieval, né? E isso importa aqui para Shakespeare. Num vídeo mais antigo em que eu falo, para entender os diálogos platônicos, eu falo bastante do contexto clássico das tragédias. Então se vocês forem nesses vídeos todos, vocês vão entrar assim no clima do século XVI, no clima do contexto de Shakespeare. Vou mostrar tudo que eu já li de Shakespeare. Bom, é o que acaba bem. A Tempestade, Muito Barulho por Nada, Medida por Medida, Noite de Reis, As Alegres Matronas de Windsor, Antônio Cleópatra, Trabalhos de Amor Perdidos, Júlio César, Sonho de uma Noite de Verão, A Megera Domada, Ricardo III, O Mercador de Veneza, Otelo, O Mouro de Veneza, Hamlet, Macbeth, Rei Lear ou Rei Lear, Romeu e Julieta. Shakespeare nasceu em 1564 e morreu em 1616. Não se sabe muito sobre a vida dele. A gente sabe que ele foi casado, teve filhos, ele foi um dramaturgo da corte da Elizabeth, né, a Rainha Virgem, a famosa. Há vários filmes sobre a Elizabeth. Naquele filme, inclusive, Shakespeare, apaixonado, a gente tem essa atmosfera do teatro elisabetano. Ele é contemporâneo do Marlowe, aquele que escreveu a tragédia do Fausto, né? Um livro sobre Fausto. Embora o livro do Goethe tenha ficado mais conhecido, o Marlowe, ele era um grande dramaturgo da Inglaterra deste período e era um rival assim do Shakespeare. E na verdade, não sei se havia rivalidade, mas Shakespeare é tributário dele. O Shakespeare, ele escrevia as peças, ele também atuava. A gente está num contexto em que a Rainha Elizabeth, ela apoiava as artes, então apoiava Shakespeare, apoiava Marlowe. Ela contemporizava os conflitos de religião e ela tocou o reino por um bom tempo assim. Então ele estava num contexto muito favorável para a sua arte. O que ele traz pra gente, a contribuição dele para a literatura, para a humanidade de modo geral, no meu ponto de vista, e isso é muito particular, é a contribuição de fazer uma síntese de um momento histórico tão complexo. Por quê? Eu já disse para vocês em algum vídeo que
Século XVI é um século assim que parece o Deus Janus, em que as pessoas na Europa ficam uma face voltada para a antiguidade e outra face voltada para a modernidade, ainda tendo todo o peso da Idade Média. E a gente está num momento de modernidade por descobertas científicas, outro modo de ver, imprensa de Gutenberg, Lutero com protestantismo, mas descobertas científicas, Copérnico dizendo que a Terra não é o centro do universo. A gente tem Da Vinci com aquelas descobertas todas. E a gente teve um povinho que veio para cá, para a América, e descobriu a América. Então a gente tem um novo mundo. Pense no que esta perspectiva de terra nova, uma terra tropical, frutífera, abundante, pense o que isso faz com a mentalidade dos europeus. Outro vídeo que é bom citar, aí talvez uma série de vídeos, é sobre Paraíso Perdido, porque toda essa concepção de descoberta do mundo novo, como isso foi representado para os europeus, eu falei na leitura compartilhada da Divisão do Paraíso do Sérgio Buarque de Holanda, que os europeus achavam que a América era o paraíso perdido, era a visão do paraíso. A gente tinha uma religiosidade, quase que a palavra não sai, religiosidade muito forte. Repito o que eu já disse em outros vídeos, o Renascimento coloca o homem no centro, mas não quer dizer que não seja um homem religioso. É apenas um homem no centro tendo uma autonomia das suas reflexões. O que não quer dizer que Deus esteja fora dessa reflexão. É apenas a Igreja Católica que já não tem o mesmo prestígio. É apenas a visão da Igreja Católica que não impacta tanto mais as pessoas. Uma parte das pessoas, nem todos, porque a França era católica. Mas a gente está falando da Inglaterra. A Inglaterra era protestante. A gente tem aqui um contexto em parte muito diferente da Idade Média, em parte muito igual ainda. E um contexto em que a Antiguidade Clássica, os valores clássicos estão sendo reconsiderados e redescobertos. Então, isto posto, o que Shakespeare faz? Ele traz tudo isso para a sua obra. Como ele traz isto para a obra? Eu não vou me ater a cada obra, eu só vou citar algumas coisas, porque senão esse vídeo fica gigantesco. A Antiguidade Clássica, como a gente vê isso em Shakespeare? Antiguidade Clássica a gente vê já na forma. Ele é um dramaturgo que produziu boa parte de sua obra em verso, versificado. Por quê? Porque o teatro antigo, o teatro clássico, era versificado. Só que ele não aderiu ipsis literis, né, ao teatro clássico, porque eu já vou explicar o porquê. Mas um outro aspecto que eu quero destacar da Antiguidade Clássica é que aparece aqui, na obra de Shakespeare, aparecem alegorias clássicas. No começo de Macbeth, a gente tem as bruxas ali confabulando, tecendo destino, tal qual as parcas da Antiguidade Clássica. A gente tem várias referências a deuses clássicos, a posturas do teatro clássico. É como se ele tivesse ali conjugando uma concepção religiosa da Idade Média, porque a concepção religiosa do Renascimento ainda é da Idade Média, considerando que a Igreja, a mediadora, é que mudou de status. Ele conjuga uma concepção ali cristã com uma concepção mítica do teatro greco-romano. Aparecem personagens da mitologia grega na obra de Shakespeare. Em uma dessas peças, não vou me lembrar qual, a gente tem Hipólito, a gente tem personagens com nomes de reis gregos, de personagens de peças gregas. Vemos muita influência do seu contexto ali, do seu meio, Giordano Bruno, a gente vê muita influência de pensadores daquele momento. Giordano Bruno foi queimado lá pela igreja, mas a gente vê muita influência de Descartes, a dúvida do Hamlet, todo aquele conflito de Hamlet. Graças a Descartes, toda a filosofia de Descartes que duvida de tudo, bota tudo em dúvida. A gente está num contexto em que Boccaccio já tinha escrito o Decameron, já fiz um vídeo sobre isso. A gente vê em o Decameron a burguesia já tendo não uma autonomia, mas ela já está se fortalecendo, e o que depois faz com que ela se distancie, né, parte dela se distancie da Igreja Católica,
ela já está se fortalecendo e tomando os espaços públicos. Aquele contexto do Decameron, a gente vê aqui em várias, principalmente várias comédias. A mulher virtuosa, a burguesa virtuosa, o outro que quer corrompê-la, todas aquelas coisas que a gente vê no Decameron, a gente vê aqui, né? Aquele contexto. E a gente está no momento em que ainda não existia o romance. Shakespeare é contemporâneo de Cervantes, né? O Cervantes criou o Don Quixote, que é considerado o primeiro romance. Mas a gente está no contexto em que o romance está ali, sendo gestado, porque a gente já tem ali o Decameron, que é um livro de contos, novelas. A gente tem novelas exemplares também, acho que do Cervantes. A gente tem ali contos, novelas, então assim, o romance já está para sair. Shakespeare não produziu romance, ele produziu teatro e poesia, né? Os gêneros clássicos, digamos, mas para a Antiguidade Clássica tudo era poesia, porque o teatro também era poesia. E Shakespeare faz teatro de forma poética, versificado. O que mais do contexto aparece em Shakespeare? Em A Tempestade, a gente tem aqui o mundo novo, o admirável mundo novo. E é daí, deste livro, que Aldous Huxley tirou o título Admirável Mundo Novo. Aqui, acho que Duque, não sei, vem para Terras, vem para cá, aí vê o Admirável Mundo Novo, que é a América. Então o Novo Mundo aparece na obra de Shakespeare. Embora ele nunca tenha saído da Europa, hein? Acho que nem nunca saiu da Inglaterra. Para vocês verem como a obra de Shakespeare é muito rica, percebam que a maioria das obras dele lida com reis, príncipes e tudo mais. Ou seja, os motes do teatro clássico. A gente tinha teatro clássico, gênero alto, né, estilo alto, lidando com reis, príncipes e tudo mais, que são as tragédias. E gênero baixo, comédia. Pobre, já falei pra vocês, pobre quando aparece em literatura é pra fazer rir, né? Até o século XVIII mais ou menos era isso. O que faz Shakespeare? Ele ainda assim tá ali lidando com reis, né? O Mouro de Veneza. Se vocês pararem pra pensar, vocês vão perceber que quase todos os personagens aqui são príncipes, reis e tudo mais. Tal qual o teatro grego, não como o teatro medieval. Só que ele retoma da mesma forma? Não, o que Shakespeare faz? Ele produz tragédia e comédia, né? A gente tem essa separação lá no mundo antigo. Tragédia, alto gênero, estilo alto, lidando com reis e príncipes, deuses e tal. Comédia, outros dramaturgos escreviam comédias, na Aristófanes e tudo mais, gênero baixo, que aparecia, né, que lidava com coisas mais simples, comezinhas. Shakespeare não, ele produz comédia e tragédia. Ele une essas duas coisas. Tem peças de Shakespeare que a gente lê e não sabe se é tragédia ou se é comédia. Até em Hamlet tem passagens que são engraçadas, né? Hamlet é uma das mais trágicas, mais aflitivas. Também tem passagens engraçadas. Então ele mistura. Isso é uma inovação. Então aquela harmonia cósmica dada lá pelo teatro grego, porque na Antiguidade Clássica Zeus tinha organizado o cosmos e tudo que destoava da organização, da harmonização de Zeus era castigado, né? Aqui em Shakespeare não há que se falar em harmonia cósmica. Ele também não adere ao teatro medieval, aquela coisa dogmática de igreja. Não, nada disso. Ele traz a tragédia para dentro das personagens. Vejam o que é Hamlet, vejam o que é Rei Lear, vejam o que é Macbeth. São figuras trágicas, com conflitos internos. E conflito interno, tragédia pessoal, é a invenção da burguesia. É só no contexto burguês que isso é possível. Antes disso, impossível. Por quê? Na Antiguidade Clássica a gente tem os deuses explicando tudo, harmonizando tudo, ditando as regras. Na Idade Média, a igreja mediadora, dogmatizando tudo, julgando e punindo tudo. Aqui no Renascimento não. A gente tem o homem já com esses conflitos que eram externos a ele, porque já estavam resolvidos pelos deuses, ou eram resolvidos por deuses, ou a igreja que resolvia, agora ele tem que resolver. Pensem o que é Hamlet, ser ou não ser. A dúvida cartesiana. Pensem que, se não houvesse Hamlet, não haveria Raskolnikov, de Dostoiévski. Raskolnikov é
um Hamlet. Ele é a versão dostoiévskiana de Hamlet. Percebam, Shakespeare, ele conjuga todas essas coisas. Um passado remoto, que era a Antiguidade Clássica, um não tão remoto assim, que é a Idade Média, né? Ele estava saindo da Idade Média. Um presente que ia se fortalecer ainda mais no futuro, que era a modernidade. Está tudo em Shakespeare. Shakespeare produziu grandes obras. As principais obras dele são essas que eu mostrei aqui por último. As 4 grandes tragédias de Shakespeare. Macbeth, Rei Lear, Hamlet e Otelo. Romeu e Julieta também é bem famosa, é uma obra bem famosa, mas as tragédias principais que trazem toda essa questão moderna, que representam bem a época dele, são essas 4 aqui. Ele produziu muitas obras históricas também, Júlio César, Marco Antônio Cleópatra, Ricardo III, Henrique VIII, isso mais no começo da carreira. Mas ele é tão importante que ele não tem uma magnum opus, ele tem algumas. São essas 4 aqui. Destaco 2 além dessas que eu mostrei, que são O Mercador de Veneza. Aqui a gente tem a burguesia, né? Todo o contexto burguês ali, bem marcado. E Ricardo III. O que eu destaco nessas obras? Ricardo III, a gente tem um vilão carismático. Um vilão que se volta para o público e começa a conversar. Um vilão que mata quase todo o elenco, mas a gente se diverte com ele. Pensem que isso na Antiguidade Clássica era impossível. Pensem que isso na Idade Média era impossível. A igreja é muito dogmática. Vilão não pode ser engraçado. A encarnação do mal. Em Júlio César eu fiz um vídeo sobre essa peça em pílulas de interpretação, em que eu leio aqui um trecho da argumentação de Marco Antônio de Bruto, de ter matado César. Ele faz um diálogo excelente, excepcional. Vejam lá o vídeo. Né? Tem passagens em Shakespeare que são memoráveis. Hamlet tem trocentas. Rei Lear, o bobo da corte falando pro rei que ele envelheceu antes de se tornar um sábio. Ali o rei trazendo uma tragédia particular da traição das filhas. Uma outra coisa do contexto do Shakespeare que aparece muito aqui nas obras é que a gente está ali no século XVI. Qual era a grande potência do século XVI? Ainda era Itália, né? Toda ali a região de Veneza e tal, toda aquela questão de mercadores e viajantes aparecem aqui nas obras o tempo inteiro. Ó, a gente tem o Mercador de Veneza, Otelo Mouro de Veneza. A grande potência era a Itália naquele período. Então a Itália aparece assim no centro das obras dele muitas vezes. Um duque de não sei onde, não só nessas duas que estão no título já, Veneza, em várias outras. Então ele é inglês, mas ele faz referência à potência da Europa naquele momento. Percebam que ler Shakespeare é entender um pouco desse contexto complexo, que eu não trouxe muito para este vídeo, mas que eu já citei em vários outros, e entender o que está vindo pela frente aí com a modernidade. Qual é a angústia do homem moderno, que eu já falei um pouco no vídeo sobre o duplo na literatura. Todo aquele contexto angustiante de duplo e tal, começa aqui no Renascimento. Eu falei para vocês lá, Shakespeare representa isso muito bem. Se vocês perceberem personagens como Otelo, ela traiu ou não traiu, uma diferença crucial em relação ao teatro antigo, que a gente nem sabe dos conflitos de cada um, dos personagens, de Édipo e tudo mais. A gente só sabe que eles são acometidos por loucura e desatino e matam, mas a gente não tem ali, no teatro clássico, a gente não tem o conflito. Por quê? Porque tudo já é dado pelos deuses, já tem profecia, já tem oráculo dizendo o que vai ser, o que não vai ser. Então, personagens do teatro clássico, eles agem de uma forma já determinada. Eles pagam preço pela desobediência. Eles são movidos por emoções primárias até. É raiva, é isso, é aquilo, mas eles não são movidos por conflitos morais, como aqui em Shakespeare já aparece. Na Idade Média, a igreja também tirava qualquer possibilidade de uma pessoa ter conflito moral, porque era tudo já dogmático, já estabelecido. Conflito moral surge com o Renascimento, com o isolamento do homem,
com todas aquelas questões que eu pontuei em O Duplo na literatura. A gente está num contexto em que não há mais valores absolutos, não há dogmas para seguir. A vida está ficando muito complexa já no século XVI. Uma outra característica que eu quero apontar em Shakespeare é que ele parte de enredos comuns. De onde ele tira os motes para as histórias, já que ele produziu tanta coisa? Primeiro, ele faz obras históricas, certo? Com base em fatos reais. Segundo, ele também revisita muito a antiguidade clássica. Terceiro, ele faz o que os contemporâneos da época dele faziam para produzir literatura. Contos populares, a partir de contos populares, histórias contadas. Novelas exemplares de Cervantes é isso. Mil e Uma Noites, Fausto. Histórias populares, contos, lendas, o conhecimento popular que vai se cristalizando na literatura. Então, assim, ele foi muito criativo, original. Criativo ele foi, original não necessariamente, ele partiu já de muitas histórias postas. Romeu e Julieta era uma história lá, medieval. Até mesmo em Marco Antônio e Cleópatra, todo aquele final de Romeu e Julieta aparece lá também. Um pensa que o outro morreu e se mata. Então as coisas são repetitivas. Isso denota falta de criatividade de forma nenhuma. Ele é grande porque ele pegou essas coisas, histórias, muitas vezes já conhecidas, e transformou nisso que ele transformou. Ele atualizou para o seu contexto. Se a gente pensar, o Fausto do Goethe, que é uma obra grandiosíssima, também partiu de lendas, porque era comum naquela época. Então, naquele contexto, estavam começando a criar narrativas, né? Primeiro com contos, depois com novelas. Porque teatro não é uma narrativa assim fluida, como conto, novela e depois romance. É diferente. Bem, gente, eu sei que este vídeo está muito aquém do que eu gostaria, do que Shakespeare merece, mas a gente tem uma limitação de tempo, certo? Não dá pra falar tudo que Shakespeare é em poucos minutos. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever neste canal e de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.